É comum eu receber perguntas e questionamentos sobre o papel da inteligência artificial e da automação no dia a dia de um QA, na vida de um QA. E eu percebo perfeitamente as dúvidas porque existe tanta informação disponível hoje em dia nas redes sociais, na internet, que torna-se complicado saber o que é o quê, perceber qual é que é o impacto, perceber qual é a aplicabilidade. Muitas vezes são vendidas estas informações como sendo hum, a solução de um milagre qualquer sobre a vida de um QA. É também muitas vezes colocado um peso como termina a vida de um QA manual, que possa executar testes funcionais e não funcionais, mas que os testes sejam com uma maior intervenção manual. Portanto, estes dois grandes pesos vêm agora eliminar todo o papel da parte manual e da parte do QA humano. E a verdade é que isso não vai acontecer. E eu estive aqui a pensar de que forma é que eu te conseguiria explicar de uma maneira um tanto ou quanto didática e de uma maneira um tanto ou quanto simples o que é então a inteligência artificial e a automação no dia a dia de um QA, portanto, o que é no dia a dia de um QA e qual é que é a sua aplicabilidade, de que forma é que nós as devemos abordar, as devemos utilizar, e acredito que encontrei aqui a analogia perfeita para te ajudar a entender tudo isto e acredito que no final, quando terminar este vídeo, tu vais perceber, vais ficar a perceber e vais ter aqui um conhecimento muito mais amplo e vais conseguir explicar também a outras pessoas o que é então a IA e o que é então a automação no dia a dia de um QA. Portanto, se tu, primeiramente, não conheces este canal, não és subscritor, aproveita e deixa aqui a subscrição, deixa aqui o teu like e partilha este vídeo também, porque acredito que muito conhecimento vais ter com o mesmo e que outras pessoas também vão tirar valor da informação que eu aqui vou partilhar. E então, que analogia é esta que eu encontrei para te explicar? IA, automação na vida de um QA. Vamos então para a cozinha. Sim, sim, para a cozinha. Aquele espaço que todos nós temos em casa, aquele espaço que é super renomeado, que é super reconhecido, que todos os restaurantes têm. Portanto, vamos para a cozinha e é lá que eu te vou conseguir aqui explicar esta semelhança e te vou conseguir aqui fazer entender o papel da inteligência artificial e da automação no dia a dia de um QA. Por base, todos nós, humanos, temos os conhecimentos mínimos de culinária. Há pessoas que sabem apenas como ligar o fogão, pôr o micro-ondas a trabalhar, ler instruções. Há outras pessoas que acabam por ser mais experts e até há aqueles que ganham prémios, estrelas Michelin e que são super renomeados. Também há aqueles que são especialistas em doces, há aqueles que são especialistas em salgados e há aqueles que são especialistas em comer. Existem alguns cozinheiros que o fazem, que cozinham no seu dia a dia por gosto, há outros que cozinham por obrigação. Há alguns que têm mais paciência e outros que recorrem à ajuda de máquinas, de ferramentas, de robôs de cozinha que os auxiliam nas suas tarefas e processos monótonos e diários e que muitas vezes exigem de si um tempo que, ao dedicar esse tempo a essa tarefa, a essa execução, vai roubar espaço mental, espaço criativo para outras tarefas que o cozinheiro poderia estar de uma forma muito mais proeficiente e eficaz a utilizar o seu tempo. Hum, não te parece aqui o que um QA faz? Portanto, existem QAs que são especialistas mais numa área, especialistas mais noutra. Há outros que fazem alguns tipos de testes porque têm que ser, outros adoram determinados tipos de testes. Existem QAs que têm o conhecimento básico de QAs e outros que são super especializados e têm imensos conhecimentos, imensas certificações. Existem aqueles que têm mais paciência, existem aqueles que têm menos paciência. Portanto, um QA é como um cozinheiro. E, tal como esse cozinheiro tem as tais ferramentas, as tais máquinas que o ajudam no seu dia a dia, a IA
e a automação são exatamente isso no papel e no dia a dia, no papel de um QA e no dia a dia de um QA. São robôs, são como que robôs de cozinha que nos ajudam nas tarefas que são mais rotineiras, mais monótonas e que exigem de nós um esforço que por vezes ultrapassa a nossa capacidade humana. E por isso existem as máquinas para nos ajudar a dar conta e a dar resposta a esses desafios diários, essas tarefas diárias que nós temos. E a verdade é que há robôs para tudo. Há robôs para picar, robôs para amassar, há robôs para bater, há até aqueles robôs que cozinham sozinhos. Mas será que esses robôs cozinham mesmo sozinhos? Claro que não. E acredito que a tua resposta seja não, porque até esses robôs que são conhecidos por cozinhar sozinhos precisam de uma prévia intervenção humana. Intervenção essa que lhes vai dizer o que é que vão cozinhar, durante quanto tempo vão cozinhar, a que velocidade, a que temperatura, que tipo de tarefa é que vão fazer, picar, bater, mexer. Mas tudo isso é o humano que lhe indica ou que indicou previamente, que previamente teve uma programação. Isto faz-te aqui aqui alguma semelhança à IA e à automação? Acredito que sim. Portanto, o cozinheiro, para tirar melhor partido dessas máquinas que cozinham sozinhas ou até mesmo das outras que servem como auxiliares do seu dia a dia, tem que ler as instruções, tem que perceber quais são as limitações e as capacidades das suas máquinas para tirar o melhor proveito delas e para perceber, com base no seu conhecimento e nas suas tarefas diárias, de que forma é que as mesmas o podem auxiliar. Portanto, substituem o cozinheiro em determinadas tarefas, mas o cozinheiro tem que saber executar as mesmas sem auxílio das máquinas, porque como é que ele vai conseguir aqui avaliar se aquela máquina está de facto a ter e a fazer o melhor e a entregar o melhor resultado possível, dadas as necessidades, os requisitos do cozinheiro? A sério, eu estou espantada, porque esta analogia, quando eu escrevi tudo e quando eu coloquei em papel, foi perfeita, porque é exatamente isto que acontece. Um QA é um cozinheiro e que recorre a estas máquinas, a estas ferramentas, para auxiliar o seu dia a dia, para entregar os melhores pratos possíveis, para corresponder da melhor forma aos requisitos dos clientes, que são aquelas pessoas que estão sentadas à mesa e que aguardam com expectativa o prato que está a ser cozinhado. A sério, eu até estou orgulhosa de mim de ter conseguido encontrar esta forma de te explicar e acredito que neste momento já tenha aqui aberto umas quantas portas no teu cérebro e na tua capacidade de percepção do que é que são então a IA e a automação. Portanto, não, o que é que eu posso acrescentar mais para isto? Portanto, se os robôs são então máquinas que ou estão pré-programadas ou precisam da intervenção humana ao longo do tempo para conseguir executar determinadas tarefas, para fazer determinadas ações, então a IA e a automação são muito semelhantes a isso. Nós dizemos à IA, nós entregamos prompts, as tais blocos de informação, de pré-informação, com indicação do que é que nós queremos, como é que nós queremos, para quando é que nós queremos, em que determinada linguagem, para que determinado público. Depois, a automação, o que é que nós fazemos? Olha, é determinada tarefa, vai executar sempre da mesma maneira, sempre com as mesmas condições, sempre com as mesmas variáveis, sempre com determinadas regras e vais entregar o resultado final. Olhem os robôs de cozinha e a automação e a IA. Perfeito. E é engraçado, não é? Sério, eu fiquei, quando estive aqui a pensar, eu assim, é isto, é a melhor forma de explicar a alguém que não sabe o que é, ou até que sabe, mas tem dificuldade a explicar a outras pessoas. A sério, eu estou maravilhada. E então, tal como os cozinheiros, e muitos deles estrelados com Michelin, utilizam as ferramentas e estes robôs e estas máquinas na cozinha para os auxiliar, claro que nós, QAs, temos como
mais valia utilizar não só a IA, como a automação no nosso dia a dia para executar tarefas rotineiras, monótonas, tarefas que às vezes precisam de mais de uma capacidade generativa e uma capacidade de processamento muito além daquilo que nós temos capacidade, porque nós humanos somos umas máquinas, mas conseguimos processar até determinada informação. Portanto, nós temos que utilizar estas ferramentas de forma a que tenhamos um melhor delas. Mas atenção, atenção. Nós temos que utilizá-las, mas não nos podemos, mas tal como um cozinheiro não pode colocar a sua atenção e todo o trabalho nas máquinas, nós também não podemos fazer isso relativamente à IA e à automação. Porque imagina que o cozinheiro diz assim: olha, ou alguém que não sabe cozinhar compra uma máquina para cozinhar. Imagina aquelas pessoas que não sabem cozinhar, ai tal, uma Bimby, uma máquina do Lidl, aquele Monsieur Cuisine. Bem, estou aqui a fazer publicidade gratuita, mas tu percebeste o que é que eu estou a dizer. Ah, só tens que seguir aqui estas instruções e isto vai-te dar o resultado final. E se o cozinheiro de casa não souber o que é expectável, vai acreditar que aquilo que a máquina lhe está a dizer que é verdade. Vai acreditar que aquilo que a máquina está a pedir que corresponde. Ou então, até pode ser aquela pessoa que já sabe cozinhar, mas que segue a máquina e diz: caramba, é muito melhor eu cozinhar portanto, eu estar com a barriga no fogão e estar com os tachos e com as panelas, do que estar a utilizar esta máquina. A programação e aquilo que me está a pedir para fazer não vai nada de encontro àquilo que eu quero. Hum, não te parece muito semelhante a automação e a IA? Exatamente. Porquê? Porque se nós não soubermos aquilo que estamos a pedir, se nós não tivermos um conhecimento prévio daquilo que nós estamos a pedir, qualquer coisa que venha para nós está bom. Mas podemos ter a sorte de, perante uma situação inesperada, aquele resultado que vem, que nós não temos conhecimento, mas acreditamos na máquina, que até corra bem, mas pode dar-se o inverso e o resultado de que a máquina nos devolve seja uma completa asneira e coloque a nossa reputação como cozinheiros, quer seja cozinheiros de casa ou cozinheiros de um restaurante estrelado com Michelin, em causa. E isso é o pior erro possível. Tal como eu costumo dizer frequentemente que nós deveremos utilizar estas ferramentas como colaboração e não como entrega absoluta daquilo que nós estamos a fazer. Porque nós precisamos de saber a base e só através da base, dos conhecimentos sólidos, de onde nós vimos, quais é que são os conceitos, quais é que são os métodos, quais é que são as técnicas, é que nós conseguimos dizer à máquina o que é que nós queremos e conseguimos validar se a resposta dela vai de encontro àquilo que nós queremos. E quiçá até podemos a máquina estar programada de determinada forma, mas nós vamos aqui intervencionar manualmente, fazer algumas alterações para que vá de encontro aos resultados que nós queremos. Portanto, mas se nós não sabermos, se nós não soubermos o base, como é que vamos pedir mais? Como é que nós vamos avaliar de forma crítica o resultado que nos está a ser dado pela máquina de cozinha, pelo robô de cozinha, à semelhança daquilo que acontece com o resultado que vem de uma IA ou de uma ferramenta de automação. Portanto, tu, QA, deves agir exatamente da mesma forma. Deves saber quais é que são as ferramentas que tem, ler as suas instruções, saber as suas capacidades, saber as suas limitações, saber de que forma é que tu podes adaptar para o teu dia-a-dia, saber que ferramentas é que se aplicam de melhor forma nas tuas tarefas diárias, para depois sim utilizá-las a teu melhor proveito. Mas saber que em qualquer situação tu deves manualmente saber corresponder e saber resolver problemas e dúvidas e situações inesperadas que possam acontecer. Porque senão, imagina que tu estás numa empresa, tu confias perdão, confias absolutamente na IA, confias absolutamente nos scripts de automação que podem até ter sido escritos por alguém que não está na área de qualidade, que não conhece os conceitos, sabe apenas desenvolver scripts e tudo perfeito com isso, mas imagina que tu entregas aquilo e tu dás o teu selo de qualidade e depois aquilo
à asneira, aquilo não corre como era suposto. A tua reputação e o teu papel como QA vai ser posto em causa e a empresa vai sofrer por consequência por um erro teu. Tudo isto soa a algo muito mau e nós não queremos isso. Portanto, nós queremos QAs sabedores, nós queremos QAs especialistas e que se auxiliem e se alavanquem e se utilizem destas ferramentas colaborativas para melhor executar, para melhor fazer, para melhor entregar. Portanto, é importante tu saberes, novamente, quais são as capacidades, quais são as limitações, quais são as aplicabilidades, não só da AI, que existem diversas LLMs, as tais Large Language Models, e existe o ChatGPT, o Gemini, existe, sei lá, uma série deles. Portanto, saber quais é que são as limitações, questões de segurança, qual é que é a sua aplicabilidade e o mesmo relativamente às ferramentas de automação. Para que é que elas são mais utilizadas? Quais são os níveis de dificuldade das mesmas? Será que eu, sendo um cozinheiro base, me dá jeito de utilizar ou serei capaz de utilizar um robô de cozinha que exija mais conhecimento meu ou será que eu terei que procurar algo que se enquadre mais com as minhas capacidades e os meus conhecimentos? O mesmo com as ferramentas. Imagina que tu és um QA e não sabes nada de programação, porque a tua tarefa não é saber de programação. Programação é um plus, a programação é um extra. E existem ferramentas que são codeless ou no code que podem, de forma mais fácil, se aplicar no teu dia a dia. Ou então a empresa estar à procura de alguma ferramenta e tu, de antemão, saberes quais é que são as ferramentas que existem no mercado e indicar aquela que, perante a estrutura da equipa na qual tu trabalhas, se aplique melhor. Portanto, não descures de forma alguma o conhecimento sobre a área de teste e qualidade de software, porque a área de teste e qualidade de software existe há muito, muito mais tempo que estas ferramentas existem. São muito recentes. E desde sempre que se faz testes, que se valida a qualidade, que se olha e se aplica a qualidade no nosso dia a dia. Portanto, tem atenção, estuda, ser conhecedor do que está para trás, para que depois possas, com base nestas ferramentas, entregar o melhor, tu próprio evoluires, tu seres mais conhecedor, tu estares pronto para os desafios, para os obstáculos do dia a dia, para situações inesperadas que podem acontecer. Portanto, não sejas alguém que apenas sabe e toma como verdade absoluta, portanto, que sabe apenas como utilizar as máquinas e que toma como verdade absoluta aquilo que as mesmas devolvem, porque isso não te vai permitir crescer como profissional, não te vai permitir ser um melhor QA, não te vai permitir teres acesso a outros desafios, a outras portas e a outras oportunidades que, tendo o conhecimento de base, te é possível alcançar. Fica por aqui esta explicação. Eu acredito que no final deste vídeo tu tenhas aqui uma abertura de mente, assim, tenha sido aqui um boom para ti, para perceberes então qual é que é esta aplicabilidade, quais é que são as utilizações, porque é que devemos utilizar uma coisa, porque é que devemos utilizar outra. Se gostaste deste vídeo, partilha-o, deixa também o teu like e subscreve o canal e vemo-nos no próximo vídeo.